Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do tema de hoje, né, pessoal? Tema aí interessante aí, né? Falando sobre a vida eterna, né, pessoal? Graças a Deus já fui ali, fiz uma merenda, escovei meu dente aqui, penteei até o cabelo, ó. Vou tomar um suco aqui de goiaba, tá? Na caneca do Natal, ó. Então, graças a Deus, pessoal, vamos voltar para o nosso estudo, né? Qual é o tema do nosso estudo que a gente estava falando aí, pessoal? É uma coisa base, né? E eu não sei porque que essa coisa base muitos cristãos não sabem, tá? Eu fico aqui abismado com que essas pessoas não sabem sobre isso. Que tem na Bíblia e a gente vai ler a Bíblia agora nessa segunda parte, tá, pessoal? Então, o que é a promessa de vida eterna? Então, o que é que a gente viu na primeira parte? Ele diz que a vida eterna é o conceito central da fé cristã, então, da fé daquele que crê em Cristo, especialmente entre as pessoas que creem em Deus. Então, quem crê em Deus, crê em Cristo. Essa é a promessa frequentemente associada à crença na salvação através de Jesus Cristo. Então, essa crença que a gente tem que colocar. A salvação através de Jesus Cristo, que segundo a Escritura oferece vida eterna a todo que crê nele, então, que crê em Cristo. Essa ideia é fundamentada em passagem das Escrituras. Então, está fundamentada ali nas Escrituras. Por isso que eu fico surpreendido que muitos evangélicos não sabem disso, né? Tá lendo a Escritura, pessoal? Tenho minhas dúvidas, tá? Com os pastores lendo só um versículo aí para tirar dinheiro só e pronto. Não, vocês não estão estudando. Foi por isso que chegou aqui um amigo meu assistiu meu vídeo. Ele é da igreja evangélica, cristão, né? Ele viu muitos versículos assim e ficou, nossa, é muita coisa para pensar. É muita coisa, é muita coisa para pensar, tá vendo, pessoal? Imagine eu que estou fazendo esse estudo, tira aqui os bolsos, tiro o versículo, eu leio lá, tá? Para depois trazer aqui para gravar para você. Olha o trabalho, pessoal. O cara só tá assistindo, já tá com dificuldade de pensar. Imagine ele fazer o que eu faço aqui. Será que ele faz? Tem que ser espiritual, né, pessoal? Tem que ser espiritual. Então, a segunda parte, pessoal, é isso que é a promessa de Deus, tá? A gente tem que crer em Cristo e crer em Deus, que aí começa você a entrar na promessa de vida. Você tem que crer. Se não colocar a crença em Cristo, Jesus, Salvador, nosso Salvador, a gente não vai crer em Deus, tá, pessoal? Na promessa que Deus prometeu, que foi vida eterna, né? Aí ele fala, a promessa de vida eterna também implica em uma responsabilidade. Aquele que recebe essa promessa são chamados a viver de maneira que reflita a sua nova identidade em Cristo. Então, você vai ter que refletir a identidade de Cristo. Aqueles que são chamados, porque nem muitos é chamado. Às vezes muito é chamado, mas pouco vai entrar no escolhido, que é colocar esse chamado no seu dia a dia, refletindo ali a nova identidade de Cristo, com amor, compaixão pela pessoa, sabe? Porque tem muitas vezes que é chamado, mas não atende o chamado. Ela não quer e não endurece. Então, você não vai entrar na promessa de vida eterna. Porque a vida eterna vai implicar você que você tenha responsabilidade, tá? Aí ele fala, outro aspecto importante da promessa de vida eterna é a transformação moral e espiritual que ocorre na vida
daqueles que crê, né? Daqueles que crê em Cristo. Então, vai haver uma transformação no seu ser, pessoal, moralmente e espiritualmente. Então, ética, você vai ter ética, você vai ter. É por isso que eu ficava reparando, né? O culto dos empresários lá. Eu falei isso aqui na primeira parte. E aquelas pessoas pensando mutreta, como ganhar dinheiro, os empresários ali, eu vendo, conversando. Então, pessoal, será que essas pessoas teve transformação moral e espiritual? Para se colocar em xeque, né? Aí ele fala: a vida eterna não é apenas uma expectativa futura, mas também uma realidade presente. Então, você já tem que ter aqui essa conexão que você é um novo ser humano que tem vida eterna. Porque você aí não vai ter medo de largar o corpo. Pessoas que ainda ficam com medo de largar o corpo, tá? É porque ainda precisa se aprimorar nessa espiritualidade. Não tem convicção ainda de que Deus está com ela, pessoal. Que ela não se conectou verdadeiramente. Então, tem medo. O que é que vai me acontecer lá se eu deixar meu corpo? Você vai deixar, não vai ter jeito, tá? Se prepare, então. Se prepare para essa vida eterna. Já começando aqui nessa realidade presente, tá? Aí ele fala: a vida eterna é descrita como um estado de alegria e paz, onde os crentes, né, aquele que crê, experimenta a plenitude da presença. Então, você já tem que entrar nesse estado de alegria e paz. Então, quando a pessoa está nesse estado de alegria e paz, isso significa que Deus, você está na plenitude da presença de Deus. Você está com Deus. Então, uma pessoa dessa vai ficar com medo de quê, pessoal? Se você está com Deus, está com tudo. Entende? Então, é um sinal, tá? Aí ele fala: deve buscar viver em obediência a Deus, em amor ao próximo e com a resposta à graça recebida. Então, em resposta à graça que você recebeu, esse estado de consciência, você vai viver em obediência a Deus, né? Amando o próximo, né? Então, você vai demonstrar. Então, vai haver aqui uma demonstração daqueles que entraram nessa promessa de vida eterna. Agora, tem muitas pessoas vivendo, pessoal, eu vejo aí, totalmente fora do que a espiritualidade de Deus quer. Aí como é que depois, por isso que tem medo de como, o que é que vai acontecer? Tem medo, porque não tem vida eterna. A vida eterna já começa aqui na realidade do presente. Tá, pessoal? Aí ele fala: a vida eterna, portanto, não é apenas uma expectativa futura, mas é um chamado para viver de forma que glorifica a Deus no presente. Então, é quando você é desperto, é chamado para viver, né, uma vida espiritual, pronto, você entrou na promessa de vida eterna. Agora você tem que manter. Não tem que sair da vibração. Se você se desviar, você vai se desviar da promessa de vida eterna. Foi o que aconteceu com muitas pessoas aí, tá? O caso de dinheiro, o caso de fama, o caso de N coisa aqui dessa realidade. Ela largou uma promessa de vida eterna, se desviou da promessa de vida eterna que Deus falou com ela. E isso acontece, tá, pessoal? Tá acontecendo. Opa, saiu aqui, ó, pessoal. Tá vendo aí? Pera aí, eita. Eu fui conversar com você, tá vendo? Cadê? Onde foi que a gente parou, pessoal? Vamos ver aqui. A realidade presente, né? A gente parou aqui, não foi? Glorificar a Deus no presente, não foi? A gente parou aqui. Aí ele diz: além disso, a vida eterna
é um tema que permeia a pregação do Evangelho, a mensagem de salvação, e frequentemente apresenta uma oferta da vida eterna a todo cristão. Então, é a todo cristão. Então, além disso, a vida eterna é um tema que permeia a pregação do Evangelho. Então, aquele que prega a boa nova, prega o Evangelho, ele não pode deixar de falar dessa promessa de vida eterna. A mensagem. Ele não pode deixar. Então, é um sinal de que a pessoa está nessa promessa, porque ele fala. É o que eu estou fazendo aqui. E frequentemente apresenta uma oferta de vida a todos aqueles que creem. Então, eu estou apresentando essa oferta, parece que é oferta de preço, não. Ofertando a oportunidade de você entrar nessa promessa de vida eterna. Então, aqueles que estão pregando, como eu estou fazendo aqui, estão ofertando você uma chance de você entrar na conexão da vida eterna, tá? Aí depende da sua consciência, tá? Aí ele fala, essa missão de compartilhar a promessa de vida eterna, então, é uma missão. Eu recebi essa missão, tem que compartilhar com você, né? É um aspecto fundamental da fé cristã. Então, da fé daquele que acredita em Cristo. Pois envolve levar esperança e transformação ao mundo que muitas vezes sem sentido, perdido e sem direção. Então, é assim que o mundo está, tá, pessoal? Vocês acreditam que o mundo está sem sentido e sem direção, perdido, pessoal? Sem sentido, perdido e sem direção? Você acha que o mundo está assim? Coloca aí embaixo. Tá? Agora eu vi até uma notícia aí, né? Que eu até dei tanta risada, pessoal. Eu dei tanta risada ontem, né? Que eu vi. Não apareceu aí os bebê bornes? Apareceu agora a mulher. Ele fala que é a mulher companheira. Então, é a mulher também roubou pro cara ter, o cara que não tem uma mulher, né? Comprar uma mulher dessa, uma boneca dessa para ter ali. E ela fala, e ela interage, né? É tipo o que você conversa com o chat GPT. Ali é um chat GPT, mas que já é um boneco ali, ela anda, o cara liga lá, programa, ela anda tal. E o cara lá faz as coisas lá, né? Que você sabe, né, pessoal? Entende? Então, tem agora a companheira, eu comecei a dar risada, né? Eu digo, nossa. E diz que a reportagem vai lá, diz que as mulheres estão preocupadas, né? Com essa mulher companheira Bornes, né? É uma mulher, não tem um bebê Borne, então mulher companheira Borne. As mulheres estão preocupadas com essa boneca, porque vai, como é que se diz, interagir com o homem, vai até o homem ter relacionamento, né? Com a boneca. Então, quando o homem não quiser mais, ele desliga a boneca, não enche, ele sai. Então, é totalmente desvinculando o homem até do compromisso com a mulher, tá? Daqui a pouco vai sair o do homem também, a versão do homem para as mulheres, né? É o companheiro Borne para as mulheres. Daqui a pouco vai sair. Não vai demorar, tá, pessoal? Você acha que esse mundo está sem sentido, perdido e sem direção, pessoal? Coloca aí nos comentários, tá? Eu dei tanta risada, pessoal. Mas é isso. Eu falei, o ser humano está entrando. Eu já venho aqui já há muito tempo. Quem me conhece sabe, tá? Eu falando, o ser humano está entrando em uma viagem muito estranha, muita. E tá o que está se passando. Quanto mais você ficar preso aí, andando nessa frequência que a Matrix quer, é isso que vai acontecer, tá? Pessoas não querem se relacionar mais, vai querer se relacionar com boneco, não vai querer mais se relacionar nem com criança, vai ter um bebê born, tá? É isso que está acontecendo, pessoal.
Aí ele fala, por fim, a promessa de vida eterna é uma fonte de esperança, encorajamento para as pessoas que creem em Deus, em todas as épocas. Então, todas as épocas, isso serve para a humanidade, né? Em tempo de crise, dor, incerteza, e a certeza de que há um futuro glorioso reservado para aquele que crê em Cristo, proporciona conforto e força. Então, é isso que a gente tem que ficar nessa esperança. A vida eterna é uma culminação da obra redentora de Deus. Então, é uma coisa que Deus prometeu para nos redimir, tá? Que não apenas nos salva da condenação, mas também nos convida a participar da sua glória eterna. Essa esperança é que motiva, né, os crentes, aqueles que crêem, a perseverar na fé, amar e servir ao outro e viver de maneira que reflita o caráter de Cristo. Então, é isso, tá? Então, essa promessa, se você entra, você vai ter esperança e vai motivar você a ter uma perseverança na fé, amar o próximo, servir ao próximo, fazer o bem, viver de maneira que reflita aquele caráter que Cristo refletiu aqui. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Não tem pra onde correr, tá? Aí o que mais, pessoal? A pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa promessa de vida eterna? Se a Bíblia não falar, então tá na Escritura, né? A Bíblia vai falar. Vamos ler aqui então, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, então, no Filho, né? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é uma promessa de Deus. E Deus provou que essa promessa está de pé quando ele enviou o Filho dele, né? Ali foi para consumar essa esperança de vida eterna. Então, a gente tem que crer no Filho unigênito. Então, essa palavra unigênito, então, o Filho único de Deus. A gente vai se tornar filho? Vai, mas através de Jesus Cristo, o Filho que é o Filho de Deus, tá? Porque ele é o primeiro, ele é o primeiro. É por isso que quando a gente entra na frequência de Cristo, a gente aceita Cristo, a gente se torna irmão de Cristo. A gente é filho de Deus também. Tá? O que mais, pessoal? Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa vida eterna vem, é o dom gratuito de Deus que Deus dá, é a vida eterna que é através do Filho dele, Jesus Cristo. Porque o salário do pecado que Adão fez lá levou a gente à morte. O pecado levou à morte, que é o quê? A morte espiritual. Você não vai fazer igual o cara aqui pensando, Deus mentiu. Ele disse que Adão morreu, mas Adão viveu 900 e poucos anos. Ele está aqui na carne, né? Mas Adão viveu aqui na carne separado de Deus. Depois que ele veio buscar Deus, tá? E se arrepender do que ele fez, tá, pessoal? É isso. Aí o que mais? 1 João 5, versículo 11 até o 13. Este é o testemunho de Deus. É o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas para que você que crê no nome do Filho de Deus, para que saiba que tem a vida
eterna. Então, olha o que João, tá, pessoal? É o discípulo amado, né? Muitos falam que é o discípulo amado de Cristo. Olha o que é que ele escreve. Este é o testemunho, então, esse é o testemunho que a gente está dando. Está levando para você esse evangelho, né? Estamos dando esse testemunho. Deus nos deu a vida eterna, então, a vida eterna está em quem? Essa vida eterna está no seu Filho. Por quê? Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. É claro, né, pessoal? Quem não tem um filho não tem a vida, então não está na promessa de vida eterna. Escrevi estas coisas para que você que crê. Então, ele está escrevendo para aqueles que crê. Crê. Então, quem não crê não vai receber isso. No nome do Filho de Deus. Para que saiba que tenha a vida eterna. Então, se você crê, você tem a vida eterna. Então, começa aqui, você aceitando essa frequência de Cristo, você aceitando a Cristo, obedecendo o que Cristo quer, entende? Aí o que mais, pessoal? João 17, versículo 13. Esta é a vida eterna, que te conheça o único verdadeiro Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aqui enviar-te. Então, esta é a vida eterna, que você reconheça que existe um único Deus verdadeiro e o Filho dele, que é Jesus Cristo, a qual esse Deus enviou para a gente. Essa é a vida eterna. Se você não crê, você não vai entrar, é a minha pergunta, né? E como podemos entrar nessa promessa de vida? É você crendo. Mas crendo assim, eu creio, mas aí continua a fazer as bagaceiras, não. É aquela crença aonde você muda. Você deixa o Espírito Santo mudar você. Se não haver isso, você não crê verdadeiramente. O que mais, pessoal? Romanos 2, versículo 7. Aqui a gente lê, tá? Aqui não é igual a outra servão aí. Aqui a gente lê. Romanos 2, versículo 7. Então, o que é que ele fala? Ele dará a vida eterna aos que, persistindo, lhe fazer o bem e buscar glória e honra e imortalidade. Então, Deus vai dar vida eterna para aqueles que persistir a fazer o bem. Então, você tem que entrar numa frequência do bem, pessoal. Não adianta. É por isso que eu questionei, tá? O culto dos empresários lá, eu questionei que aquelas pessoas não estavam procurando fazer o bem, pessoal. Estava até tramando em como fazer o engano, né? Para conseguir mais dinheiro e tal. Um conversando com o outro lá. Não tem vida, não está na promessa de vida. Por isso que tem muitos têm medo de morrer, tá? Aí o que mais? João 6, versículo 68. Vamos ler. Simão respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Então, Pedro reconheceu que Cristo, ele ainda disse: para onde que a gente vai? Só você tem palavra de vida eterna. Se a gente sair de você aqui, a gente está perdido. A gente que saiu da promessa, né? Pedro reconheceu, tá? O que mais, pessoal? Gálatas 6, versículos 7 e 8. Vamos ler. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Não pode zombar de Deus, tá? Pois o que um homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherão destruição. Então, se pessoas estão no ego, você acha que ela vai querer, agora eu quero vida eterna? Tem aí os que estão aí que se diz que estão aprontando, estão aprontando, e depois agora eu fui para a igreja. Senhor, eu não estava fazendo a sua obra. Senhor, eu não fiz isso, eu não expulsei demônios. Senhor, eu não ajudei lá na igreja.
Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Você não conheceu a Cristo, você ficou fazendo coisa religiosa e até coisa que Cristo não mandou, tá? Mas o que semeia no Espírito, para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, aquele que está andando no Espírito, fazendo o fruto do Espírito, fazendo as coisas do bem, tá? Esse está na promessa de vida eterna. É claro, pessoal, tá claríssimo, né? Eu não sei o que é que vocês vão entender. Então, Mateus 7, versículo 13 e 14. Entre pela porta estreita, pois a larga é a porta ampla, o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Tá vendo? Tem muitos, né? Como a estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos a que a encontra. Por quê? Essa porta você vai ter que se conectar com, você vai ter que crer. Todos não encontram. Não é só você encontrar um grupo religioso, tá? Mesmo você lá, talvez você ainda não entrou pela porta estreita. Porque tem que ser de todo o coração. Tem que haver transformação na sua vida. Se não houver, você tiver aí no meio, como eu vi dos empresários lá, culto dos empresários, tramando coisa para tirar dinheiro das pessoas, não encontrou o caminho. É um caminho largo que ele vai levar ele à perdição. Não vai levar ele para a vida eterna. Tá? Então, o que mais, pessoal? Aqui você vai ter que ouvir, tá, pessoal? Aqui eu não posso esconder a verdade de vocês, tá? Quem não for da verdade não vai aguentar ouvir isso aqui, tá? Vai ser uma coceira no ouvido muito grande, tá? Então, quem é da verdade vai ficar na verdade. 1 João 2,25. Vamos ler. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, João está dizendo, essa é a promessa que ele nos fez, Deus fez, a vida eterna, que Cristo também veio trazer, tá? É a vida eterna. Então, não podemos ser chamados para a espiritualidade, abrir a consciência e não estar nessa promessa de vida, tá? Que começa aqui, tá? Começa se você é um batizado no Espírito, você houve transformação interior, houve essa frequência da espiritualidade, você vai mudar, tá? Aí você está na promessa. Mas se não, você ainda não está na promessa, né? Às vezes aí, irmão, se eu morrer sem promessa, aí só a espiritualidade vai dizer se você encarna de novo ou não. A decisão eles vão fazer, tá? Vai ver de acordo, né? Se você foi enganado, aconteceu alguma coisa, tá? A espiritualidade sabe todos o que está passando, tanto dentro quanto fora. Eles sabem fazer. Aí ele fala, Lucas 10, 25 até 28. Certa ocasião, um perito na lei levantou para pôr Jesus à prova e perguntou. Um perito da lei, olha bem, tá, pessoal? Mestre, o que preciso para fazer para herdar a vida eterna? E aí, pessoal? O que é que você acha que a gente precisa fazer para herdar a vida eterna? O que é que a gente tem que fazer? Olha o que Cristo a resposta de Cristo, né? O que está escrito na lei? Você é perito e não sabe? Tá me fazendo a pergunta? Mas Cristo sabia que ele estava colocando a prova. Então, o que está escrito lá? Respondeu Jesus. Como você a ler, ele respondeu, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força,
e de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. O perito sabia, pessoal. Ele sabia. Mas o negócio é colocar em prática o quê? Porque você vai ter que amar Deus de todo o coração. Então, é a conexão. Se você não for de todo o coração, não vai haver transformação na sua alma. Não vai. Você não vai ser uma boa pessoa. Mas quando você ama de todo o coração dele, há uma transformação dentro de você. Aí depois que você está transformado, conectado com Deus, aí você vai amar o próximo como a ti mesmo. Faça isso, então Cristo fala, faça isso e viverá. Né? Então, como é que você lê? Cristo perguntou a ele, como é que você lê lá na lei? Aí ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua força, e de todo o seu entendimento. Senão não há conexão, tá? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Aí disse Jesus, você respondeu corretamente, tá? Respondeu certo, porque ele era um perito da lei. Agora, faça isso e viverá. Então, é isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? É os 2 mandamentos que Cristo trouxe. Amará a teu Deus de todo e amará o teu próximo como a ti mesmo. Entende, pessoal? Então, aí você entra na promessa de vida eterna. João 6, 27 até 29. Vamos ler aqui. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou seu selo de aprovação, Espírito, né? Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar a obra que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então, você tem que crer no Filho. Essa é a obra de Deus. E tem muita gente diz, obra de Deus é isso. Não, obra de Deus é você crer. Porque quando você crê, aí você vai ser preparado para toda boa obra. Então, não é a obra que salva, é você crer em Cristo que ele prepara você para boa obra. Tá? Entenda, tá? Vote o dedo aí, tá, pessoal? Quando tiver dúvida, tá? Aí, 1 Timóteo 6, versículo 12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então, pessoal, o que é que ele estava orientando ao discípulo dele, Paulo, a Timóteo? Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Então, tomar posse da vida eterna é você colocar isso em prática, para a qual você foi chamado. Então, há um chamado para isso. Você que não é chamado, não despertou a consciência, você não vai entender isso. Você não vai entender o que eu estou falando. Tá? E fez a boa confissão. Então, ele confessou na presença de muitas testemunhas. Tá? Que Cristo é o Senhor e que ele aceita Cristo que está no coração dele. Tá? Então, tome posse dessa vida eterna. Aí o que mais? Marcos 10, 29 e 30. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tem deixado a casa, irmão, mãe, pai, filho ou campo, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casa, irmão, irmã, mãe, filho, campo, ele e com eles perseguição
e na era futura a vida eterna. Então, aqueles que se entregaram verdadeiramente para a Cristo, né, pessoal? Então, ele vai ter que desapegar de irmão, mãe, filho. Você vai ter que desapegar para essa vida eterna. Porque tem muita gente ainda, até no meio religioso, tá? Tá apegado às coisas, né? A gente tem que amar. Enquanto a gente está aqui, a gente tem que amar essas pessoas. Mas a gente não está pegado. O que tem que estar no nosso coração é alcançar essa vida futura, essa vida eterna. Não podemos deixar que essas coisas atrapalhem a gente de alcançar a vida. Entende, pessoal? É o desprendimento, né, das coisas, né? Temos que ir desprendendo. Enquanto a gente está aqui, a gente cuida dessas pessoas. Tá? A nossa família, nosso pai, nosso filho. Mas a gente não pode estar pegado, porque a qualquer momento a gente tem que, tá? Prosseguir a nossa viagem. Aí o que mais? João 5, versículo 24 e 25. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, vamos explicar aqui, tá, pessoal? Porque os carnais podem se atrapalhar aqui, tá? Então, o que é que ele diz? Quem ouve a minha palavra, então, Cristo falando, né? E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Então, se você crê em Cristo, né? E naquele que enviou, que é o Pai, Deus, você tem a vida eterna e não será condenado. Qual é essa condenação? Já passou da morte para a vida. Então, que morte que as pessoas estavam na morte, que morte é esse que já passou? Então, por isso que quando a gente entra na frequência de Cristo, aceita Cristo, anda de acordo com a frequência que Cristo quer, a gente está vivo. Por isso que Paulo fala lá, levanta, desperta tu que dorme dentre os mortos. Então, que morto é esse? Morto espiritualmente. E Cristo te iluminará. Então, Cristo vai levar você para a iluminação, para a vida eterna. Entende, pessoal? É essa a morte que, então, se você já passou da morte, então, a morte espiritual, você está agora porque você se aproximou de Cristo e de Deus. Porque a morte espiritual é você estar afastado de Cristo e de Deus. Essa é a morte espiritual. Aí ele fala, afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aquele que ouvirem, viverão. Então, aquele que ouvirem o chamado da espiritualidade, que é a voz do Filho, é por isso que está lá em Apocalipse, eis que estou à porta, pá, pá, e bato. Aquele que ouvir a minha voz, né, e permitir que eu entre, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, Cristo estava falando disso, espiritual. A morte espiritual, a vida eterna espiritual. Afirmo que já chegou, né? E já chegou a hora. E já chegou que os mortos, então, aqueles que estão mortos espiritualmente, ouvir a voz do Filho de Deus, né? E aquele que ouvirem, viverão. Então, vai ter vida eterna. Já começa aqui, pessoal. Já começa aqui. Por isso que o chamado, você atender o chamado, você ouvir, você entrar na frequência do que Cristo quer, a espiritualidade, você já está na promessa. Tá? Você está na promessa. Se acontecer qualquer coisa com você, se eu perder o corpo, você ir para outra dimensão, você está com Cristo, você está com Deus, pessoal. Você tem a vida eterna. Entende? E naquele grande dia vai levantar você, tá?
O que mais, pessoal? Cadê, meu Deus? Cadê? Aqui. Tá vendo você, pessoal? Não é fácil, né? Ele fala, João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já que rejeita o Filho, não terá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre o castigo. Você está longe, porque o Filho foi que Deus enviou para que você se aproximasse dele. E tem pessoa que está rejeitando o Filho. Não pode fazer isso, tá? Cristo, o Filho de Cristo, é o centro da espiritualidade. Ninguém pode fazer isso, tá, pessoal? O que mais? Mateus 25:46. E estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, castigo eterno vai ser esse, pessoal. Essas consciências vai estar separado de Deus, de Cristo e de Deus. É isso que eles não têm vida eterna, é isso. O que mais? Daniel 12, versículo 2 e 3. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, um para a vida eterna e outro para vergonha, para desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fogo do céu, e aquele que conduz muito a justiça será como a estrela para todo sempre. Então, é isso que vai acontecer, tá, pessoal? Muitos vão acordar até para a vergonha, tá? Isso é uma vergonha muito grande, tá? E não, mas aquele que é sábio, fez a justiça, fez as coisas boas, vai ser conduzido como a estrela para todo o céu. Vai brilhar como estrela. Como um anjo, né, pessoal? Aí João 6:39, versículo até 40. Este é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum do que ele me deu, mas eu ressuscitarei nos últimos dias. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olha para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, qual é a vontade do Pai, pessoal? É que todo aquele que acredita no Filho dele, crê no Filho dele, que tenha a vida eterna. Essa pessoa tem a vida eterna. E Cristo falou, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, nos últimos dias vai haver o ressuscitar. Então, muitos falam, né? Aí, que Cristo já voltou, Cristo já... Não entende, pessoal. Já é uma do ensinamento que está sendo desvirtuado. Tá aí, tá, pessoal? Vocês podem ouvir aí nas redes sociais. Tem aí essas pessoas, tá? Aí o que mais? Judas 1, 20 e 21. Edifique-se, porém, amado, na santíssima fé que você tem orado no Espírito Santo. Mantenha-se no amor de Deus, enquanto espera que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então, você tem que permanecer aí na misericórdia, no amor, na fé, tá? Até que Cristo leve você para a vida eterna. Entende, pessoal? O que mais? João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu a conheço e ela me segue. Eu dou a vida eterna. Elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Então, quem é esse, pessoal? É Cristo. Ele conhece a ovelha. Por quê? Ele é o pastor das ovelhas. Se você acredita em Cristo, se você é ovelha de Cristo, ele quer ser o pastor, tá? Ele é o meu pastor e é o seu pastor também. Você já ouviu a voz dele? Já abriu o coração? Já está seguindo a ele de todo o coração? Ele vai dar a vida eterna. Então, você tem a vida eterna.
e ninguém jamais arrancará da mão dele, tá? A não ser que você queira sair. O que mais, pessoal? Provérbio 8, 35. Porque o que me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Então, quem acha a Deus, entende, pessoal? Você acha a vida e alcança o favor do Senhor, né? Então, para achar a Cristo e a Deus, tem que ser de todo o coração. Porque teve gente, né, Isaías, fala aí, Isaías, Jeremias, esse povo está me adorando com lábio, mas o coração dele está longe de mim. Eu quero estar no coração dele, mas está longe. Entende, pessoal? Então, porque existe isso, tá? Pessoas que estão afastadas, mesmo estando em um conceito religioso, elas estão com o coração afastado de Deus. Não é garantia, pessoal, de você ir para um grupo desse, ir para um templo, foi lá batizado, isso não é garantia, tá? Como eu estava vendo lá no culto dos empresários, tudo pensando em fazer coisas para tirar dos outros, pessoal. Isso tá certo, pessoal? Me diga aí, coloca aí nos comentários, tá? Porque talvez seja a minha visão, né? Aí ele fala, 1 João 2,17, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, tem que fazer a vontade de Deus, pessoal, para você ter a vida eterna, permanecer para sempre, tá? Ao que mais? João 10, 28 e 30. Dou a vida eterna e nunca há de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que tudo, e ninguém pode arrebatar da minha mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, ninguém pode arrebatar da mão de Cristo. Então, da mão de Deus, porque ele disse, se você vem, ninguém pode, porque eu e o Pai somos um. É claro, né, pessoal? O que mais? 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós para as coisas que se vê, mas para que não se vê, porque as que não se vê são temporais, as que se vê, né? E as que se não vê são eternas. Então, 2 Coríntios 4, 18, né, pessoal? A gente tem que se atentar para essa vida eterna. São eternas, as coisas eternas. Porque a gente é eterno. Você que é um novo, foi chamado, despertou a consciência, você está andando com Cristo, com Deus, uma frequência, você tem que olhar para as coisas que não vê, pessoal. Que essas são eternas. Tá? Até enquanto a gente está aqui, tá? Aí ele fala, João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheça a ti só por um único verdadeiro, e a Jesus Cristo enviar-te. Então, a vida eterna é essa, né? Aí, Gálatas 6, 18. Porque o que semeia na carne se fará corrupção, mas o que semeia do Espírito se fará vida eterna. Que mais? 1 Timóteo, aqui eu disse, a gente lê aqui, tá, pessoal? Aqui não é com você ler um versículo lá, não, tá? 1 Timóteo 1,16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, então, principal dos pecadores, né? Paulo falando, Jesus Cristo mostra toda a sua longanimidade, para exemplo do que havia de crer nele para a vida eterna. Então, Paulo é um exemplo, porque Paulo, você sabe da história de que era Saulo, né? Aprontava muito, né? Você viu. Então, Deus teve longanimidade com ele e misericórdia para essa vida eterna alcançar ele. Entende? É isso que ele estava falando. O que mais, pessoal? Cadê? Filipenses 3, 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme
o seu corpo glorioso, segundo a eficácia do poder de sujeitar também a si a todas as coisas. Então, quando haver a ressurreição, a gente vai ver a transformação do nosso corpo abatido. Esse corpo aqui, em um corpo glorioso. Aí o que mais? 1 Coríntios 15, 42 até 44. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, é ressuscitado imperecível. Então, a gente não vai ressuscitar com esse corpo, pessoal. É com corpo imperecível, corpo de glória. E semeado em desonra, ressuscita em glória. E é semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado no corpo natural, ressuscita no corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. É claro, tá claro, pessoal, claríssimo, tá? Então, a gente vai ressuscitar essa ressurreição que Cristo vem nos redimir do nosso corpo abatido, né? Para um corpo glorioso, é isso que vai acontecer. Aí o que mais? 1 Coríntios 15, versículos 51 até o 53. Eis que digo um mistério. Então, Paulo está dizendo um mistério. Nem todos dormirem. Então, nem todos vão morrer, vai separar do seu corpo físico. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. Então, aqueles que dormiram em Cristo, né, morreram na promessa de vida eterna, vai ressuscitar incorruptível. E nós seremos, que ficar vivo, né, transformado. Então, nosso corpo de carne vai ser transformado em um corpo de glorificado. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, então, nosso corpo, se revista da incorruptibilidade. Nossa, que palavra, né, pessoal? Da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então, aí a gente vai ser imortal. É a vida eterna que vai acontecer para a gente. Então, a gente vai estar nessa dimensão, a gente pode ir para outra, porque a gente tem um corpo glorioso, um corpo que nenhuma dimensão atrapalha a gente, porque o nosso corpo se tornou um corpo de imortal. Então, a gente não vai ressuscitar com esse corpo físico, tá, pessoal? Esse corpo que ele se deteriora, ele é, como é que se diz? Descartável. Mas a gente vai ressuscitar, como Cristo ressuscitou, com um corpo incorruptível. Então, ele foi a primícia dessa ressurreição. Cristo, tá? Tá certo, pessoal? Acabou? Acabou. Tinha muito, é muito, né? Foi muito, né, pessoal? Senão o pessoal, nossa, a minha mente eu não vou conseguir raciocinar. Pessoas acostumadas só a ler um versículo, tá, pessoal? Vai para essas igrejas e volta com a Bíblia na mão. Hoje é dia, né? Sábado, amanhã é domingo também, eles vão, tá? Aqui a gente estuda, aqui a gente lê, tá? Para a gente ter a compreensão do que é essa promessa de vida. E agora a pergunta é, será que você já entrou nessa promessa eterna, pessoal? Não perca tempo, tá? Se ouvir a voz, o chamado, atenda. Atenda, entre nessa promessa. Porque o que acontecer aqui, você perdendo o corpo, o que acontecer é lucro. Fazer igual o apóstolo Paulo, né? Enquanto eu viver aqui, o meu viver é Cristo. Mas se eu morrer, deixar o corpo, é lucro para mim. Estou no lucro. E foi assim que aconteceu com os apóstolos, tá? Eles foram até a última gota.
até a fé, tá? Tomar aqui um gole de suco. Agradecer a vocês, obrigado, tá, pessoal? Eu vi aí que vocês estão assídua mesmo, estão... Nossa, deu uma visualização muito grande, pessoas comentando, tá? Obrigado, pessoal. Vocês que ajudam, que não ajudam também, mas tá aqui, espero que continue, tá? E Deus vai fazer o trabalho na sua vida. Esse é o mais importante, para você entrar nessa promessa de vida eterna. Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!